Assim isso agora é entregue imediatamente. Meu filho, que tem um salário anual de R$ 300 mil, voltou para o interior enquanto a esposa dele está em uma viagem de negócios. Foi assim que minha sogra me cumprimentou, aparecendo de repente e jogando uma petição de divórcio na minha frente. Para ela, a esposa deve sempre seguir o marido. Esse era o motivo pelo qual ela queria nos separar, mas eu apenas sorri calmamente e respondi: Nossa, a senhora tem certeza disso? Muito obrigada, estou muito feliz. Sério, isso é como uma chuva de bênçãos. Pare de fingir. Não se arrependa depois do que está dizendo, disse ela com um sorriso triunfante no rosto. Eu aprofundei ainda mais o meu sorriso. Veremos quem vai se arrepender no final, não é mesmo? Um mês se passou. Eu estava no meu quarto na casa dos meus pais, onde a luz do sol entrava pela janela. Tinha acabado de entregar o prazo para a tradução de um manual de uma empresa estrangeira no meu laptop. Legal, grande parte da minha renda deste mês está garantida, pensei. Suspirei e me encostei na cadeira, girando o pescoço para aliviar o cansaço. Desde que deixei meu emprego na prefeitura, meus dias eram assim, aceitando projetos de vários clientes. Mesmo não sendo estável, havia felicidade em trabalhar no meu próprio ritmo. O silêncio foi quebrado por toques altos e incessantes na campainha. Não era o ding-dong habitual, mas parecia que alguém estava descontando a raiva no botão. Quem será? Perguntou minha mãe da sala, mas eu já tinha um palpite. Fechei o laptop e respirei fundo para me acalmar. Fazia um mês desde aquele dia, e eu sabia que esse momento chegaria. Ao abrir a porta, a voz áspera da minha sogra ecoou pela casa. Onde ela está? Onde está aquela mulher? Sai agora mesmo. Vamos esclarecer tudo hoje. Ao sair do quarto, vi minha sogra tentando forçar a entrada sem sequer tirar os sapatos, enquanto minha mãe, que é menor, tentava impedi-la. Pareciam estar em um cabo de guerra na porta. Não se meta, preciso falar com a Bianca. Você sabe o que sua filha fez? Dona Regina, qual é o problema? Por que a senhora está gritando assim tão cedo? Perguntei calmamente. Ao me ver, os olhos dela brilharam como os de um predador que encontrou sua presa. Suas bochechas estavam vermelhas de raiva. Você tem muita coragem de ficar calma. Sabe o que está acontecendo em nossas vidas? A luz está prestes a ser cortada. A conta de água está atrasada. Não temos dinheiro nem para o gás de cozinha. O dono do apartamento ligou. Disse que não pagamos o aluguel há 2 meses. Tudo isso é culpa sua. O quê? O que está acontecendo? Me explique. A voz da minha sogra tremia e lágrimas surgiam em seus olhos. Minha mãe encostou-se na parede, assustada. Espere um pouco. Por favor, tire os sapatos se quiser conversar direito. Cale a boca. Sua filha destruiu nossa família. O Rodrigo não tem mais vontade de viver. Vive aéreo, não vai mais trabalhar, nem sai de casa. Ele ficou assim desde que você foi embora, Bianca. Mãe, a senhora está bem? Eu cuido disso. Pode preparar um chá para nós, por favor? Assenti levemente para minha mãe e convidei minha sogra para a sala. Mesmo preocupada, minha mãe saiu em silêncio. Na sala, sentamos frente a frente. A tensão era quase congelante. Explique-me, por que todos os pagamentos pararam quando você saiu? A voz dela estava cheia de culpa, confusão e ansiedade. Respirei fundo e peguei uma pasta de documentos que estava ao meu lado. Eu já tinha preparado isso há muito tempo. Dona Regina, vou lhe dizer a verdade. Na verdade, sou eu quem paga tudo. As despesas da casa, as contas de luz, água e até o aluguel. O Rodrigo não desembolsa 1 centavo, porque ele não tem emprego. Ele está desempregado há mais de 1 ano. Que loucura é essa? O Rodrigo paga tudo. Ele me dizia todo mês que entregava o salário. Você era apenas uma encostada, não é? Nem cuidava da casa, só ficava mexendo no computador. Que cara de pau mentir depois de ter se aproveitado da nossa casa. Isso não é mentira. Tenho provas. Tirei as cópias do meu extrato bancário e os comprovantes de pagamento. Os documentos, organizados em uma pasta transparente, provavam os pagamentos dos últimos 6 meses. Por favor, veja isso. Este é o meu histórico de transações. Todos os pagamentos saíram da minha conta. Primeiro, o recibo do aluguel de R$ 3.000. Deu IOS, a contada Enel, Cercad R3000. Depois, a contada Enel,
Cercad R$ 400 por mês. O gás, a conta da Sabesp, internet, plano de celular e até as entregas de comida pelo iFood. Tudo da minha conta. Minha sogra pegou os documentos, tentando encontrar uma falha. Isso é fácil de falsificar. Com certeza o Rodrigo pagava tudo. A renda anual do meu filho é de R$ 300 mil. Ele é gerente em uma multinacional de comércio. O que você ganha é só um extra. Mesmo trabalhando em home office, meu trabalho é decente. Trabalho como tradutora de inglês para português e especialista em entrada de dados. Com o volume de trabalho que tenho, ganho cerca de R$ 15 mil por mês. Aqui estão meus contratos e os comprovantes de depósito. Tudo documentado. Eu não acredito! Mentirosa! Você é um fardo para o meu filho. O Rodrigo disse que você só trabalhava para si mesma e não cuidava dele. Ele disse que sustentava você e que você era ingrata. Ele trabalhava até tarde todos os dias, até nos fins de semana, por uma mulher como você. O grito dela era a negação de que seu mundo estava desmoronando. Dona Regina, eu entendo que a senhora queira acreditar no seu filho. Mas sentimentos não mudam os fatos. Sobrevivemos com o dinheiro que eu ganhei com esforço. Se quer mesmo saber a verdade, vamos perguntar ao próprio Rodrigo. No sábado à tarde, nos reunimos os três. Eu, minha sogra e o Rodrigo. O ar estava pesado. Minha mãe saiu para nos dar privacidade. Rodrigo estava de terno, mas parecia exausto, com olheiras profundas. Minha sogra começou. Rodrigo, sua esposa está espalhando que você não tem emprego. Explique isso agora. Rodrigo suspirou, fingindo cansaço e mágoa. Não entendo por que você está mentindo, Bianca. Eu pago tudo. Desde que nos casamos, eu sustento esta família. Trabalho até tarde, faço reuniões nos fins de semana. Ele agia como a vítima. Isso mesmo, exclamou a mãe dele. Eu via você saindo de terno às 7 da manhã e voltando às 22 horas. Rodrigo apresentou uma pasta. Despesas domésticas 2024. Dentro havia extratos bancários e recibos falsificados. Veja aqui, luz, gás, água, aluguel de R$ 3 mil, tudo no meu nome. Minha sogra sorriu vitoriosa. Viu, Bianca? Você parou de pagar por vingança porque eu te chamei de encostada. Rodrigo continuou seu teatro. Sabe o que eu sacrifiquei? Parei de sair com amigos, de tomar minha cervejinha, tudo pela família. Fiz de tudo para você ficar confortável naquele apartamento. Depois que ele terminou, eu tirei meus novos documentos. Então vejam isso também. Primeiro, mostrei um catálogo de uma gráfica rápida. Este é o cartão de visitas que o Rodrigo usa como gerente, certo? O papel, a fonte e o logotipo são idênticos aos deste catálogo. Não é oficial da empresa, foi feito em uma pequena gráfica no centro da cidade em maio do ano passado. Depois, mostrei uma certidão negativa do INSS. Este documento prova que o Rodrigo não é empregado de nenhuma empresa atualmente, e aqui está o registro do Cine. Ele está procurando emprego há mais de um ano. Rodrigo empalideceu. Vejam o histórico bancário dele. A fonte e o layout são diferentes do formato oficial do banco. Rodrigo, o seu é falso, feito no computador. Aqui está o verdadeiro extrato. Minha sogra ficou boquiaberta. Tudo isso é falso? Rodrigo, é verdade? Rodrigo abaixou a cabeça. Eu continuei. Todas as contas de consumo chegam no meu e-mail. O contrato de aluguel está no meu nome. O Rodrigo está listado apenas como fiador. Minha renda anual no ano passado foi de R$ 220 mil, o suficiente para nós dois. Pela minha profissão de tradutora, sou sensível a detalhes, fontes e erros de layout. Notei as inconsistências dos documentos dele há meses. Vi os arquivos de falsificação no histórico do computador dele à noite. Minha sogra ainda tentava entender. Mas ele saía de terno todo dia. Ele passava o tempo em bibliotecas ou cafeterias. O terno era uma máscara para manter a ilusão de profissionalismo perante a senhora e ele mesmo. Tirei o último documento, acordo de empréstimo. Ele tem dívidas em 4 empresas de crédito, totalizando R$ 130 mil. Achei as cartas de cobrança escondidas na gaveta dele. E pior, ele tentou pedir empréstimos em meu nome usando meus dados que ele pegou do meu laptop de trabalho. Minha sogra começou a chorar. Rodrigo, por quê?
Rodrigo finalmente desabafou. Fui demitido há 1 ano e meio. Aceitei um pacote de demissão voluntária porque não conseguia mais atingir as metas. Tentei achar outro emprego, mas aos 30 e poucos anos e com experiência em uma só empresa, fui rejeitado. Não contei porque sabia o tamanho da sua expectativa sobre mim, mãe. Você sempre se gabava para os vizinhos que eu era gerente. Eu não podia admitir que fracassei. Eu usava minhas economias, depois o cartão de crédito, até que a dívida virou uma bola de neve de R$130 mil. Eu mentia para Bianca dizendo que fui promovido, enquanto ela trabalhava 8 horas por dia em casa para nos sustentar. Olhei para minha sogra. Eu já planejava o divórcio antes da senhora me entregar aquela petição. A senhora o pressionou tanto para ser perfeito que ele sentiu que seria descartado se falhasse. O amor verdadeiro deveria ser suporte, não controle. Houve um longo silêncio. A família não é sobre fingimento, é sobre comunicação. Eu não quero mais brincar de casinha. Quero uma relação baseada na verdade. Eu me levantei. Rodrigo, viva sem mentiras de agora em diante. Eu saí daquela casa. 3 meses depois, a situação de Rodrigo e sua mãe piorou. Eles tentaram me procurar, mas eu já estava seguindo meu caminho. Mas a história não parou por aí. Um tempo depois, eu estava morando em um novo apartamento. Minha sogra apareceu de surpresa com malas. Vou morar aqui agora, e você não tem o direito de recusar. Se não quiser, se separe do meu filho. Na verdade, essa era outra versão da história, ou talvez o clímax da nossa separação definitiva. Ela não sabia que eu já tinha descoberto tudo sobre o filho dela, o Gustavo, Marco. Tita, a senhora é quem não tem o direito de exigir nada, eu disse, enquanto empacotava minhas coisas. Estou saindo agora. Já dei entrada no divórcio contra o Gustavo. Ela ficou em choque. O quê? O Gustavo fez algo errado? Ele estava me traindo, respondi friamente. Eu tinha provas. Um colega de confiança da empresa, o Sr. Pereira, viu o Gustavo com outra mulher em uma viagem de negócios. Tirou fotos dele entrando em um condomínio com uma funcionária de uma empresa parceira. O Gustavo tinha me enviado a petição de divórcio antes para me assustar, mas eu a usei contra ele. Contei tudo para meu pai, que era o presidente da empresa onde Gustavo trabalhava. Meu pai o demitiu imediatamente. Além da traição, descobrimos que Gustavo e a mãe dele estavam desviando dinheiro da empresa, com recibos falsos e notas de viagens inexistentes. Eles foram denunciados por desvio de fundos. 6 meses depois, o Gustavo estava atolado em dívidas e sua mãe, debilitada pelo estresse, vivia em condições precárias. Um dia, nos cruzamos na rua. Ele estava sujo, parecia um trabalhador braçal. Bianca, nos ajude, ele implorou. Passei a ter inveja da sua família, da sua vida, disse a mãe dele. Eu apenas segui em frente. 1 ano depois, assumi a presidência da empresa do meu pai. O Sr. Pereira tornou-se meu vice-presidente. Um dia, olhando pela janela do escritório, vi trabalhadores em uma obra no prédio vizinho. Um deles era o Gustavo. Ele parecia mais magro, queimado de sol, mas trabalhava com afinco. Não senti nada, nem raiva, nem pena. Senhora Presidente, aqui estão os documentos para o novo projeto, disse o Sr. Pereira. Obrigada, Sr. Pereira. Vamos analisar. Desviei o olhar da janela e foquei no meu trabalho. O passado ficou para trás. Minha vida estava, finalmente, seguindo em frente por conta própria. 2 anos se passaram desde que assumi a presidência da Santos e Associados. A empresa, que antes focava apenas em resultados frios, agora florescia sob uma nova filosofia de transparência e apoio humano. Eu não queria apenas lucros. Eu queria evitar que outros profissionais caíssem no abismo de mentiras em que Gustavo se perdeu. Certa manhã, enquanto tomava meu café e observava o movimento da Avenida Paulista pela janela de vidro do meu escritório, o Sr. Pereira entrou com uma prancheta. Bianca, a reforma do nosso novo centro de distribuição na Zona Sul está quase concluída. O mestre de obras enviou o relatório final. Ele é um dos homens mais dedicados que já vi. Senti uma curiosidade repentina e decidi visitar a obra pessoalmente. Ao chegar lá, o calor de São Paulo estava intenso. Entre o barulho das betoneiras e o cheiro de cimento, vi um homem coordenando a equipe com precisão. Não usava terno,
mas sim um capacete e um colete refletivo sujo de poeira. Era Gustavo. Desta vez, eu não me escondi. Caminhei até ele. Quando nossos olhos se encontraram, ele não baixou a cabeça com vergonha, nem tentou inventar uma desculpa. Ele apenas limpou o suor da testa e me deu um aceno respeitoso. Senhora Presidente, disse ele com uma voz firme que eu não reconhecia. Estamos dentro do prazo. Fico feliz em ouvir isso, Gustavo. O Sr. Pereira falou muito bem do seu trabalho. Aprendi que é melhor carregar o peso dos tijolos do que o peso das mentiras, Bianca. Ele respondeu honestamente. Ganho 1/10 do que fingia ganhar antes, mas durmo em paz todas as noites. Ele me contou que Regina, sua mãe, agora vivia em uma pequena casa no interior de Minas Gerais, cuidada por uma prima. O susto do processo e a perda do status a mudaram. Ela não mandava mais petições de divórcio. Agora, ela enviava cartas escritas à mão, pedindo perdão e perguntando sobre a saúde de Gustavo. O orgulho cego havia dado lugar a uma aceitação silenciosa da realidade. Eu não sentia mais nenhuma mágoa. Naquele canteiro de obras, percebi que a minha tradução da vida tinha sido bem sucedida. Eu não apenas mudei de carreira. Eu traduzi a dor de uma traição em uma estrutura de sucesso e independência. Antes de sair, olhei para o prédio que subia, sólido e real. Você está fazendo um bom trabalho, Gustavo, eu disse. Obrigado, Bianca, por não ter aceitado as minhas mentiras naquela época. Se você tivesse me perdoado sem que eu enfrentasse as consequências, eu nunca teria me tornado um homem de verdade. Voltei para o meu carro e senti a brisa do final da tarde. Minha mãe me esperava em casa com pão de queijo quentinho e uma paz que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. A vida, afinal, não é sobre os títulos que carregamos no cartão de visitas, mas sobre a verdade que sustentamos quando o sol se põe. 5 anos se passaram desde que assinei aquela petição de divórcio e decidi trilhar meu próprio caminho. Hoje, a Santos e Associados não era apenas uma empresa de logística e tradução, ela se tornou uma referência em responsabilidade social em São Paulo. Eu havia criado o projeto Recomeço, uma fundação que auxiliava profissionais que perderam o rumo após demissões em massa, oferecendo requalificação e, acima de tudo, apoio psicológico para que não sentissem a necessidade de se esconder atrás de mentiras, como Gustavo fez. Em uma tarde de sexta-feira, recebi um convite para a inauguração de um novo centro comunitário em uma área humilde da Grande São Paulo. O projeto tinha sido erguido com o apoio da minha fundação. Ao chegar lá, fui recebida por um arquiteto brilhante chamado Gabriel. Ele era o oposto de tudo que vivi. Falava com clareza, não escondia suas falhas e valorizava cada vírgula do meu trabalho. Senhora Presidente, há alguém que gostaria de lhe entregar algo, disse Gabriel, apontando para um banco nos fundos do jardim do centro. Aproximei-me e vi uma senhora de cabelos brancos, sentada com um xale sobre os ombros. Era Regina. Ela não parecia mais aquela mulher arrogante que invadiu a casa da minha mãe gritando sobre o salário do filho. Seus olhos estavam cansados, mas serenos. Bianca. Sim, dona Regina. Acredito que todos merecem uma fundação sólida para construir uma vida nova. Ela estendeu a mão e me entregou um pequeno envelope. Dentro não havia uma petição, mas uma carta escrita com uma caligrafia trêmula. Bianca, durante anos eu traduzi o amor como controle e o sucesso como um terno caro. Eu estava errada. O Gustavo me contou que você ouviu na obra. Ele me disse que pela primeira vez na vida, ele não sente medo de me decepcionar, porque ele não tem mais nada a esconder. Obrigada por ter tido a coragem que eu não tive, a de exigir a verdade. Senti. O Gustavo está bem, dona Regina? Perguntei. Ele foi promovido a supervisor de segurança na construção civil. Ele estuda à noite. Ele finalmente parou de fugir de si mesmo. Ela sorriu fracamente. E você, Bianca? Parece que finalmente encontrou o seu próprio idioma. Sorri de volta, olhando para Gabriel, que me esperava ao longe para o corte da fita inaugural. Sim, eu aprendi que a vida não precisa de uma máscara de R$300 mil por ano para ter valor. Ela só precisa ser real. Naquela noite, ao voltar para meu apartamento nos Jardins, olhei para o horizonte iluminado da cidade. Eu não era mais apenas a filha do presidente ou a ex-mulher de um farsante. Eu era a tradutora da minha própria história. E no meu dicionário,
A palavra felicidade não era mais um conceito abstrato, mas uma realidade construída tijolo por tijolo, sem uma única mentira para sustentar o teto. A vida seguiu. O passado se tornou apenas um rascunho de um livro que agora eu escrevia com letras de ouro e total transparência.